Bom dia para todos, sejam bem-vindos. Quero lembrar que esse vídeo ele fica disponível no YouTube, no nosso canal aqui da Synergy. Vocês podem compartilhar com quem quiserem, tá? É sempre livre, né? Aberto. Podem convidar quem quiserem para participar dessa oficina. E hoje a gente tem a Luciane, e ela vai contar um pouquinho sobre o caminho da Synergy e as transformações que ocorreram na vida dela, nas relações familiares, né? As realizações, né, Lu? Então, eu quero que você fique bem à vontade aí, porque eu acho que você tem muita coisa boa para passar para todo mundo. Ok, bom dia então a todos. Quando eu pensei nesse tema e pensei que a palavra transformações veio junto com o tema, primeiro veio cura e depois veio transformação, e eu disse transformação coube muito bem, porque as relações elas vão se transformando e eu percebo que nem sempre a cura total ainda está em movimento, ainda está se transformando e muita coisa está se resolvendo, né? Então, eu fui me dando conta que uma das coisas que mais mudou, principalmente eu tenho essa percepção a partir desse ano, que eu fui tendo essa consciência com relação ao meu lugar dentro da família. E eu já tinha falado numa outra oficina, quando eu falei do que mudou com relação aos meus filhos e aos meus pais, mas eu tive uma consciência daquilo que mudou com relação ao meu lugar na família como um todo. Como muito dos meus propósitos, que eram pessoais, me levavam para uma visão do externo, da frente, como se eu quisesse algo totalmente diferente daquilo que muitos da família viveram. E como, de repente, no caminhar, eu percebia que me levava ao encontro justamente daquilo que eram as feridas do meu núcleo familiar e onde aquelas dificuldades aconteceram. Então, eu fui me dando conta que uma parte minha se defendia daquela realidade, daquelas feridas, e uma parte ainda queria salvar, queria modificar aquilo. Então, mesmo que tivesse um pouco de conhecimento, né, dessas relações e como uma estudiosa dentro desse núcleo familiar, né, das leis sistêmicas e tudo mais, eu percebia que, por mais que eu não expressasse muita coisa, em pensamento, a minha salvadora estava atuando muito forte ainda. Ela ainda estava envolvida nos dramas ou naquilo que parecia ser um drama ou que tinha relação até com as feridas, e em pensamento ela estava lá, quase como uma obsessão às vezes. Então eu percebi que muitas vezes eu me dava conta, nossa, onde eu estou, né? Pensando nisso o tempo todo, eu era tomada por aqueles pensamentos, né? E agora, como aquela pessoa vai sair disso, ou como aquela pessoa... E aí eu me dava conta como ainda a Salvadora estava ali. E como isso era forte, não era assim simples, né? Aqui eu não me meto, aqui eu deixo para você, aqui não era assim, simples assim. Então eu vivi um duelo que acredito que todos vocês vivam, entre estar ali, querer ajudar, querer fazer algo para que aquilo se modificasse, e ao mesmo tempo não se envolver com isso e fugir daquilo. Então, eu tinha propósitos, eu tenho propósitos, inclusive, é, em que eu queria mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de tudo, porque era como se tudo isso me afastasse justamente daquilo que, de fundo, eu estava muito conectada ainda, né? De fundo, eu estava... havia uma defesa, mas como se essa distância, né, pudesse me proteger, ou me afastar, ou evitar que eu estivesse vivendo ou conectada àquela ferida e àquela dor. Então, foi um pouco mais além daquilo que era só meu, das minhas feridas, né? E aí eu fui reconhecendo aqui
aquilo que a gente aprende na educação, né, do período de referência, mas principalmente daquilo que, quando o Carlos fala, que a gente não nasce zerado, né, e que a gente vem com toda essa bagagem, né, e a gente está conectado a tudo aquilo que de várias gerações, né. Então, eu fui me dando conta, principalmente, vou usar aqui como exemplo, com relação às mulheres da minha família, como houve muitos dramas relacionados a doenças, né, a relações, relacionamentos, enfim, e como uma parte minha se defendia de olhar para aquilo, eu olhava para aquilo, mas tinha uma defesa com relação a isso, mas o meu foco estava lá na frente em não viver nada daquilo que elas viveram, né? O meu propósito era, eu nunca citava isso, mas eu percebo hoje que o propósito era, não quero viver isso, eu quero diferente, né? Hoje de manhã, inclusive, refletindo, me veio uma consciência com relação à minha avó paterna. Minha avó paterna viveu durante muito tempo sozinha, mais de 40 anos, depois que ela ficou viúva, ela teve uma ou duas relacionamentos, e, as netas acabavam sempre dizendo, eu não quero ficar com uma avó, não quero ficar com uma avó, né? E eu percebi como eu me identificava com essa minha avó, porque cada vez mais eu estava distante, tinha lá no meu propósito, quero viver um novo relacionamento, mas sempre negando isso e sempre fugindo disso. Então, eu não conseguia acessar ainda, não conseguia acessar a dor dessas mulheres, né, que tiveram as suas dificuldades e que tiveram os seus dramas. Eu me defendia totalmente disso, mas ao mesmo tempo, quando um drama acontecia, ou algo acontecia ali com relação a qualquer uma delas, eu percebi o quanto em pensamento eu estava identificada com elas. E, e reproduzindo, né, por recorrência, fazendo a mesma coisa, muitas vezes me envolvendo em dramas muito parecidos. Então, dentro desse caminho, a prática frequencial, ela trouxe essa consciência de como só o conhecimento, muitas vezes, que a gente tem sobre, né, os conflitos familiares, não bastava. E essa transformação, ela veio a partir do momento que eu tive contato com aquilo que atuava, que eram as feridas delas. E foi um momento muito bonito aqui, que eu algumas vezes compartilhado, inclusive aqui em grupo, onde eu me dei conta de uma dor, da dor que existia ali, né? Que não sei relacionada ao que e o que aconteceu, mas a dor, eu fui ao encontro, né? Essa força me levou ao encontro a essa dor. E foi um movimento libertador para mim, porque a partir dali eu senti que eu parei de me defender de da história delas, do destino delas, e os meus propósitos começaram a ser possíveis. É como se eu sentisse aquilo que eu via antes, que era uma parede, um muro, como se ele caísse. Mas eu precisei primeiro ir ao encontro disso. Então, e para isso eu precisei ter condições, estar nesse lugar, né, e nutrir essa sintonia. Então, o que fez que todo método, né, fez toda essa diferença. Como eu fui percebendo, oscilei muitas vezes, tinha as oscilações, acredito que quando eu percebia que estava, mesmo que inconsciente, perto, né, oscilava com muitas justificativas, né, me recolhia muitas vezes, e é uma característica minha esse recolhimento, diante de uma ameaça, diante de um perigo, eu acabo me recolhendo, mas vinha seguia quase como uma obediência à prática, não era daqui, era daqui. Às vezes eu estava ali dizendo, não vou fazer a prática hoje, eu não vou. Eu estava naquele conflito interno e de repente eu sentia, vai, né? E o momento que eu entrava na prática, assim, aquilo se dissolvia. Então, foi importantíssimo, não a prática em si, como método como um todo. Acho que quem participou sábado do Voltando para Casa teve essa compreensão, né, de mesmo que a gente não estava ali fazendo, ninguém fez a prática, mas estava todo mundo na frequência, e quanta
quanta verdade, né, emergiu, quanta coisa que tocou cada um em algo que é seu. Então, o método como um todo, ele me trouxe, assim, todo esse apoio para me dar conta do quanto eu me defendia de muitas coisas e, ao mesmo tempo, do quanto, em pensamento ainda, em expressão, em comportamento, até eu parecia meio indiferente, às vezes, com relação a algumas coisas, mas em pensamento, eu estava lá naquele drama, eu estava lá naquela circunstância, aquilo estava ainda me pegando. Então, essa consciência de que não dá para fugir. Fugir não é E eu me percebi fugindo, realmente. Eu não queria, às vezes, nem pensar com relação ao destino de alguém, ou nem estar próximo, e algumas distâncias aconteceram, físicas mesmo, eu coloquei limites em algumas relações, porque eu não dava conta de ser diferente. Mas eu percebi que naquele momento ainda eram necessárias. Então também não me culpei com isso. Foi me dando, veio a culpa, mas ao mesmo tempo veio uma compreensão de que eu ainda não dava conta e que em algumas situações aquela distância era importante. Porém, num nível maior, eu fui colocada e fui trazida para dentro daquilo que era uma ferida muito grande de um sistema que eu tive consciência que envolveu muitas pessoas das minhas relações familiares. Muitas. Quando eu tive essa tomada de consciência, essa percepção, e foi num dia que a gente estava na prática da gestão pessoal, eu me dei conta do tamanho que era aquilo que estava se revelando para mim, quando eu te senti uma compaixão profunda por alguém que faz parte da família, mas que eu tinha uma certa indiferença. E, de repente, a história daquela pessoa veio ao encontro daquilo que era meu propósito, veio assim como uma luz, e eu pude sentir compaixão por ela ser como era e a dor que aquela mulher carregava, porque eu estava em contato naquele momento com essa dor, né? Mas sem ser sofrido. É um contato com a dor que eu digo que é um presente, porque ele traz essa clareza da dimensão, né, que é essa ferida, do que ela causa, né, como desordem no nosso núcleo familiar, na nossa família, né, na nossa vida como um todo. Mas como toda essa experiência, ela está relacionada ali a esse núcleo. Então, é como se eu quisesse olhar muito para fora, chega de olhar para a família, chega de... E ao mesmo tempo me percebi ainda muito conectada a praticamente, né, tudo que faz parte ali, da nossa história. O desvelar, né, o despertar para a consciência de todas essas dinâmicas, né? Como você falou, a Sim, gente não nasce zerado. Acessar essas informações que acabam tendo expressão no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, né? Nossos objetivos, e porque eles não se realizam, ou porque algumas coisas se realizam, né? E a gente sim, também não gostaria que se realizasse. sim. Legal. Alguém aqui tem alguma pergunta, quer compartilhar algo, acrescentar algo que a Lu está falando, uma experiência? Eu posso só complementar, Cláudia, e eu me dei conta dessa mudança a partir de que eu tive contato, né, com isso, e que isso veio, percebi o quanto que era necessário, foi importante sentir essa força que a gente tem, que a gente nutre, essa sintonia que a gente nutre aqui, mas tive a percepção, e foi até um dia que você compartilhou um banner também, em que você disse, quando a salvadora finalmente pode descansar. E ali eu estava vivendo essa experiência. E é interessante porque até é uma experiência corporal. A sensação de leveza e de que existe hoje em mim, ela é totalmente diferente do que era até esses dias. Então, uma consciência do quanto a tensão na defesa ela era grande, porque trazia toda uma postura física mesmo que era muito diferente do que eu estou experienciando hoje. Então, é como se realmente agora, independente de onde eu estiver, eu estou no meu lugar. Eu sinto que agora eu estou no meu lugar. Não tem mais aquela briga
interna, não tem mais aquele dilema. Percebo aqui a Salvadora de lado, percebo ela, mas é descansar mesmo, é como se tivesse assim, não sei explicar em palavras, pudesse realmente descansar, é uma experiência que em toda a minha vida é a primeira vez que eu estou vivendo. Sim, é verdade, é verdade, é uma liberação mesmo, né? Não sei do que você está falando, uma liberdade, por isso que é uma realização, eu acho que essa é uma realização de si mesmo, é um caminho para si mesmo, reconhecer tudo isso, e eu achei bacana, Lu, porque a sintonia com o essencial traz isso primeiro, né, uma força para nós, né, todo mundo aqui tem essa experiência, a primeira coisa é a força, depois começa o desvelar do que impede a gente de ser si mesmo. Então, é impossível qualquer movimento de machucar algo, porque primeiro sempre é a sintonia, primeiro sempre tem essa potência, essa nutrição dessa capacidade de realizar plena. E depois começa todo o movimento de mostrar para cada um o que realmente é devido, né? E fazer essas transformações. E tem um detalhe, eu te ouvindo, é impossível não pensar na minha experiência também, né? A aproximação que a gente tem quando está identificado com as dinâmicas e a aproximação quando você fica desidentificado delas, né? Das pessoas. Muda completamente a relação, dessa maneira. É uma outra aproximação, mais livre também, exatamente como você falou. As relações ficam mais livres, você fica... a forma até de ajuda, né? A gente está falando da salvadora, até a forma de ajudar muda, né? A tua postura interna para ajuda muda muito. Então, as relações realmente se transformam a partir desse movimento nosso, dessa decisão nossa de sintonia com o essencial, realmente, de viver o nosso potencial de forma plena. Né? Quem mais, gente? Quem gostaria de falar um pouquinho? Lu, fica à vontade, tá? A hora que você quiser. E eu senti essa aproximação, voltando para essa questão das mulheres, né, como está havendo essa aproximação com elas, é, com todo esse contexto feminino das mulheres. E era uma das coisas que eu percebia como eu era muito, percebia muito nessa coisa do masculino, sabe? De fazer, eu não como se eu não precisasse, né? Do masculino. Então eu fazia acontecer, eu tinha consciência de como eu não tinha não estava conectada com elas nessa profundidade. Tinha um lado meu muito mais masculino, era o que se expressava e isso eu comecei a sentir uma culpa com isso, e isso começou a virar um conflito também. Então, depois que eu me dei, que eu vivi essa experiência, é como se agora coisas que elas faziam, né? E eu sinto vontade de fazer também, né? Vou dar um exemplo bem, bem bobo aqui, mas eu venho de uma linhagem de mulheres que são muito talentosas no artesanato, né? E eu sempre dizia, eu não vou fazer artesanato, eu não vou fazer bordado, eu não vou fazer nada disso, que besteira isso, eu dizia, eu não vou perder tempo com isso, né? Eu senti a frustração delas no olhar, né? Porque todas as mulheres, de certa forma, tinham essa tendência com aquilo, e eu tinha uma defesa, mas não era defesa com aquilo, a defesa era com relação a outras coisas, né? Então, agora, eu me peguei esses dias com um cuidado e com uma necessidade, uma vontade de olhar para esse lado, sabe, das mulheres, não da mesma forma que elas, mas eu fui sentindo essa aproximação com isso que é mais sensível, que é mais delicado, que é mais frágil, né, que tem relação com elas. Então, é como essa aproximação que você fala, que eu senti que de forma muito espontânea, como não preciso estar ali junto com elas, mas é como se agora sim eu estou com elas e me sinto muito ligada e conectada a elas. É isso aí, é bem isso mesmo.
como você falou, são experiências que a gente nunca teve, né? E assim começa a ter experiências novas. Experiências diretas, né? Porque uma coisa é uma ideia do que a gente tem, o conceito, o que você lê, o que você estuda, o que você aprende. Agora, viver essa experiência direta disso, de pertencimento dentro de um núcleo familiar, dentro do feminino, dentro da. É uma experiência direta, espontânea, que aconteceu de forma natural, só pela decisão, né? Só não, né? Pela decisão de estar aqui. E em maio vai fazer 4 anos, né, que eu estou aqui na Synergy. Eu nunca parei, eu tive momentos em que eu oscilei, mas eu nunca parei, eu nunca desisti. Não teve um dia sequer que eu não fiz a fórmula, né? As pessoas podem até achar, será? Não, não, não teve. Às vezes eu estava deitada e pensava, poxa, eu não fiz a fórmula hoje. Aí, mentalmente mesmo eu fazia, mas eu fazia ali, eu sentia, né, a conexão. Então, foi um caminho de dedicação, assim, de disciplina, de entrega realmente para isso, né? E as transformações estão vindo. Verdade, tanto na prática em si, quanto na educação, na prática da gestão, você com os propósitos sempre foi muito dedicada, assim, né? Foi uma das primeiras pessoas que pegou realmente o propósito, né? E toda a ferramenta como algo para você fazer parte do teu caminho. Foi bem bacana, foi importante de ver. Na época era a Rosa dos Ventos ainda, né? Quando a gente fez essa passagem, então foi legal. Alguém mais quer falar algo? Eu sempre falo para a Luciane que eu me identifico muito com ela. E hoje ela falando de tudo ali, eu disse, meu Deus, como nós somos parecidas assim em história. E eu disse, até me emocionei porque e percebendo assim, o que ela olhou hoje é o que eu preciso olhar em mim. A questão do relacionamento, sabe, de se sentir que você não precisa de ninguém, que você pode ser sozinha, que você pode fazer tudo, sabe? Para quê? Ou tipo assim, se a pessoa vem e quer te dar uma opinião, uma coisa assim, tipo, aquela questão, tipo assim, você está querendo mandar. Não é questão de mandar, é questão de dividir. E eu não permito isso na minha vida, sabe? Então, ouvindo ela hoje, veio essa consciência do que eu preciso mudar, ou do propósito que eu preciso colocar na minha gestão, para que isso mude na minha vida. Eu também quero um relacionamento, eu também quero alguém na minha vida, mas eu não estou permitindo que isso aconteça, sabe? Justamente por negar esse lado. E talvez é lógico, como ela disse, vem muitas coisas lá de trás e que a gente traz e não sabe como, também relacionamento com a minha família, né? Então, eu só tenho a agradecer, Luciane, por isso, porque realmente, assim, foi uma abertura muito grande para mim. Muito obrigada. Quem mais? Obrigada, Ivone. Tá aí o próximo passo na ferramenta da gestão. Legal. Eu quero falar, claro. Bom dia, gente. Então, nessa questão dos relacionamentos, o que eu percebo, pelo menos na minha, né, é a nossa falta, a nossa dificuldade de colocar um limite, entendeu? De saber aonde está o nosso limite, o que para nós invade aquele espaço. E a gente vira uma briga entre o você querer ser a salvadora, o cuidado, você tá sempre suportando tudo, e você colocar o limite, porque você tá sempre sendo, como que fala, se prostituindo, vamos dizer, porque você acaba cedendo o tempo todo em prol do outro,
né, em prol do bem-estar do outro, e eu vejo isso não só nas relações familiares, sabe, mas, por exemplo, nas relações em si. A gente está sempre por algum motivo, por alguma questão que a gente já traz, mas que a gente está sempre pensando no bem-estar do outro, de querer, sabe, esse olhar do outro, mas no fundo a gente acaba excedendo o nosso limite. E isso vai virando um chega a doer também, sabe? É uma coisa que e vira uma briga entre o que é o certo, né? O que é o e você, onde você está nisso tudo, nessas relações? A Não sei se você consciência conseguiu. disso, sim, sim, a consciência disso. Às vezes a gente nem tem consciência disso, né, Paula? Isso, e Eu ontem acho para que mim foi muito claro, eu tive essa clareza, sabe? Porque além da relação, porque assim, eu estou trabalhando o limite e além da relação familiar, existe uma situação que eu estou saindo da franquia que a gente está, e na verdade a dona da franquia veio conversar comigo e ela veio daquele jeitinho dela, sabe? Floreando tudo, não sei o quê. E eu estava quase cedendo, pensando neles mais do que na gente, entendeu? Então, assim, como é difícil você ter um limite e sustentar esse limite. Não, aqui eu não quero mais. Não, daqui você não passa, sabe? E deixar o outro com as consequências deles mesmo, entendeu? E não sim, você tá sempre sabe, passando por cima de você, do teu limite, para fazer com que o outro se sinta bem. sim. Isso precisa força interna. Firmeza É, amorosa, por sinal, inclusive, né? Firmeza amorosa para poder fazer esse movimento. isso. E eu vejo assim que eu tive essa clareza e, tá precisando força para sustentar isso, sabe? Tá Assim, transformando, assim. É que não acontece da noite para o dia, né? É um caminho mesmo. Essa Cláudia, para você ter uma transformação vai noção, ontem eu ocorrendo. fui jogar para você ver o medo de você pôr esse limite, de você sustentar esse limite, na verdade. Sim, sim. Eu fui jogar à noite, eu joguei com medo, não conseguia jogar. É porque a nossa tendência de agradar é muito grande, né? Como a Lu falou, Nossa, fugir, salvar, fugir, a gente sempre está num dilema interno que até aham, que isso se ajuste, né? Que ache o seu equilíbrio, demora um pouco, né? Por isso que sustentar a prática durante o tempo vai fazendo esse ajuste. A sintonia vai sim, fazendo o ajuste, né? Dentro do tempo, dentro da condição de cada um, e fazendo a resolução do que impede. Por isso que cada vez fica mais livre para poder fazer isso, né, Paula? Como a gente sim. falou, né? Eu te acompanho, já você também está aqui já tem alguns anos. Ah, Como antes nem se dava conta, né? Aí não, começa a se dar conta e começa a transformar e começa a colocar em prática, né? Os é limites, bem isso. aí é um caminho mesmo. Então, já andou bem, já andou muito. Só da tua fala dá para ver os benefícios que você já está colhendo com relação a Nossa, isso, né? muitos. Realizando muito. Poder se colocar no negócio, reconhecer os limites de manipulação, de abuso, porque a gente acaba vendo a verdade, né? Você acaba Sim, vendo a verdade. Essa nossa, clareza fiquei vai toda aumentando. arrepiada agora. É bem isso, sabe? Essas situações de abuso mesmo, que vem como se fosse uma coisa de cuidar, eu não sei, vem com uma máscara, sabe? Isso, você começa a E- perceber esse movimento e não precisa nem ter julgamento, como você falou. Não sei se foi você, a Lu, da compaixão, acho que a Lu falou da compaixão de fundo, né? Acaba sim, tendo a verdadeira compaixão, que não é um pensamento, não é um sentimento, é um estado realmente. sim. Uma relação bem diferente. Bom te ouvir, bom você falar Ainda também. não estou nesse nível da compaixão.
Ainda não chegou isso? Não, Tá ainda estou com uma certo. sensação de preciso de força, mas Sim, vamos lá. Mas Vou como chegar lá, diz, Lu. só vem aquilo que a gente já tem força, né? Às vezes precisa Sim. reconhecer que já tem a força. Tá bom, obrigada, gente. Obrigada a você, Paula, por ter contribuído aqui. Oi, Marciano, que bom que você está aí. Alguém mais? Como esses limites, né, só compartilhando para a Paula minha experiência, como eu me envolvia nesse papel da salvadora, né, nos dramas, e como eu percebi que eu fui tirada, é como se o fluxo me tirasse daquilo, dissesse, não, aqui você não se mete, não se envolve mais. E aí eu percebi como aqui eu podia descansar, não precisava mais ter aquela preocupação, porque tinha algo maior ajustando tudo. Então, foi uma experiência nova para mim também, que demorou tempo, mas foi novo, isso de perceber que eu fui tirada daquilo e dito, não, aqui você não atua. E esses limites, quando eu falei onde eu coloquei limites, também veio a partir dessa força. Então, primeiro veio a culpa, porque a cabeça ainda dizia, não, aqui você tem que ser agradável, você tem que ser boazinha, para ficar uma boa relação com todos, é melhor seguir isso, por mais que doa. Não, chega, né, de dor. Então, ali eu senti que ali eu tinha força para pôr limite e sustentar isso. E fui percebendo como foi fazendo bem também para um contexto, para todos, né? Mas foi de forma muito espontânea, muito natural, né? Mas principalmente essa sensação é legal você ter falado para mim compartilhar. Eu vivi essa experiência assim na pele, né? Do que como se o fluxo dissesse, ele me tirou de uma situação e disse onde eu estava totalmente em pensamento, envolvida naquele drama daquela pessoa, ela me tirou, que era familiar, me tirou e disse, isso não diz respeito a você. E olha que bacana, depois eu percebi que a própria pessoa, ela foi buscar formas de lidar com aquilo, que aí vem o altruísmo, né? Quando a gente reconhece, quando a gente é tirado e segue com obediência isso, como o outro também, ele começa a encontrar a própria força e lidar com seus próprios problemas. Ele tem o potencial dentro para isso, né? Tem essa força igual, né? Muito bem. Então, quero te agradecer, Lu, por compartilhar com a gente um pouquinho, né? São tantas experiências, todo mundo aqui eu tenho certeza que tem, por compartilhar um pouquinho da experiência das transformações que você vem realizando aí na relação familiar. Quero agradecer a presença de todos vocês, Ivone, Paula, obrigada por compartilharem a história de vocês também. Então, vamos seguir o dia. Obrigada a vocês, foi muito bom. Obrigada, Lu. Obrigada, Cláudia. É muito bom, né, Ivone, todo mundo, que a gente compartilhar tudo isso. É verdade. Obrigada, gente. Bom dia para Bom vocês. dia. Boa terça. Tchau. Até.